Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801. Vamos lá. Gente, como é de costume, né? Gostaria de lembrá-los de que o prazo para o envio das atividades está se encerrando, certo? Priorizem essa questão. Vão lá, façam as atividades e enviem. Conto com vocês para a gente construir um segundo bimestre muito melhor do que foi o primeiro. Galera, a nossa aula de hoje nós temos um resumo que é muito importante para a nossa P1. Precisamos elevar as nossas notas na nossa P1, precisamos elevar o nosso conhecimento do conteúdo da P1. Então, se atentem a esse questionário na hora de fazer a P1. Se atentem a essa aula, que é uma aula de revisão. Além do gabarito das questões, nós vamos fazer comentários bem bacanas para construir a nossa aprendizagem. Na semana do dia 1º de junho, para vocês foi no dia 4 de junho, nós tivemos também um outro questionário, que foi o primeiro questionário do nosso segundo bimestre, certo? Naquele questionário que eu passei naquele dia, nós tivemos uma importante revisão para o nosso teste. A maior parte do conteúdo do nosso teste está resumido lá naquela aula do dia 4 de junho. Assim como na aula de hoje está a maior parte do conteúdo da nossa P1. Assim como na aula da semana que vem, eu vou fazer para vocês um conteúdo para a nossa P2, para a gente chegar lá e arrasar mais uma vez nas nossas avaliações, certo? Gente, hoje eu preparei para vocês então um questionário. Tá bem resumido, tem somente 6 questões e são seguidas também logo do gabarito. O que eu peço para os senhores? Que os senhores façam, acompanhem, tentem fazer, tentem pesquisar, vejam as anotações que nós fizemos nos livros durante as nossas aulas, pesquisem bem direitinho, de uma forma bem responsável. E em seguida, voltem aqui para conferir o gabarito. Eu peço que os senhores sejam conscientes. Se não aprendeu, se não entendeu, envie a sua dúvida. Não acumule dúvida. É importante que você tenha todo o conteúdo de forma clara, de forma esclarecida, né, para você. Mas vamos lá. Questão número 1, você vai dizer quais fatores que contribuíram para a popularização do futebol. O que levou o futebol a se tornar o esporte mais popular do mundo? Por que ele conseguiu alcançar esse alto nível de popularização, esse patamar tão alto? Você vai pesquisar lá no nosso livro, nós temos essa resposta. Questão número 2. Cite algumas características dos jogadores de linha e do goleiro. Quais são as principais regras que devem ser seguidas por esses jogadores? No nosso livro, nós também temos essa resposta. Para esse questionário, nós não vamos usar material complementar em slides. Vamos usar somente o nosso livro para conseguir as respostas. Próxima questão, alguns cuidados ao jogar futebol. O que eu preciso para garantir a minha saúde no momento que eu estou jogando futebol? Vamos lá no livro e vamos ver a resposta. E tentem anotar no caderno. Para quê? Para aumentar a fixação. São somente 6 questões, galera. Dá para fazer bem rapidinho. Questão número 4. Quais são os movimentos fundamentais no futebol? Questão número 5. Cite as principais capacidades do movimento necessárias para o futebol. O que são capacidades do movimento? São as características que o movimento apresenta. Pode ser velocidade, força muscular, potência muscular, resistência cardiorrespiratória. Você vai elencar aquelas que você considera como principais e vai anotar aí na sua resposta na número 5.
Número 6, descreva de forma resumida as características básicas das seguintes modalidades. Número 1, futebol de campo. Número 2, futsal. Número 3, futebol de areia. E número 4, as peladas. Você vai anotar de forma resumida as diferenças entre essas modalidades, certo? Agora dá o pause no vídeo, tenta fazer e em seguida volta aqui para a gente conferir o gabarito. Foi, galera? Fizeram? Eu espero que sim, hein? Mas vamos lá, dando sequência aqui. O que contribuiu para que o futebol se polarizasse? Será que se o futebol fosse uma modalidade que exigisse muitos implementos, que exigisse um material muito refinado, muito difícil de encontrar, se o ambiente de sua prática fosse assim, um ambiente com muitas exigências, será que o futebol conseguiria se tornar um esporte tão popular como ele é hoje? Eu acho que não, né, galera? Imagina se para fazer futebol fosse necessário um tatame muito caro, por exemplo. Será que nós veríamos o futebol sendo praticado em todas as esquinas? Dificilmente, não é mesmo, galera? Então, um dos fatores que contribuiu para que o futebol se tornasse uma modalidade tão popular é que ele não tem grandes dificuldades práticas e nem instrumentais, mas dificuldade de materiais e nem dificuldade de execução. Ele se adapta a várias condições, ou seja, eu posso jogar futebol na areia, na praia, no campo, e também há várias regras. Eu posso definir as regras da minha partida. Eu e o meu grupo de amigos podemos definir as regras da minha partida e jogar o futebol de acordo com o que nós achamos mais conveniente. Aí tem em seguida, o futebol pode ser disputado em campos oficiais, quadras, ruas, terrenos, várzeas, etc. Agora, mais características do ambiente físico. Olha aqui, ó. As traves podem ser de ferro, madeira, graveto, camisa, sandália. E as regras também podem ser adaptadas. Olha, vamos lá. Quais regras do futebol eu posso adaptar? Eu posso adaptar o número de jogadores, o tempo de jogo. Eu posso adaptar o que é considerado falta e o que não é considerado falta ali na minha partida. Mas será que o futebol, enquanto esporte, lá no alto rendimento, por exemplo, na Copa do Mundo, essas adaptações são possíveis? Não, né, galera? Lá é outra história. Mas o futebol, de forma mais popular, praticado em ambientes alternativos, ele tem regras bem suaves, regras bem adaptáveis, e isso contribuiu para que ele se popularizasse, para que ele se tornasse a modalidade mais praticada em todo o mundo. Alguma dúvida? Não. Se tiver, pode enviar. Vamos para a questão número 2. Cite algumas características dos jogadores de linha e do goleiro no futebol. Gente, nessa questão nós vamos ter muita atenção. Porque se eu pergunto assim, galera, quantos jogadores tem num time de futebol de campo? Vocês vão responder 11. Agora se eu pergunto, galera, quantos jogadores de linha nós temos em um time de futebol? Atentem para essa diferença. Os jogadores de uma forma conjunta e os jogadores somente de linha. Os jogadores de linha são todos os jogadores menos o goleiro. Se eu digo somente jogadores, eu conto com o goleiro. Agora, se eu digo jogadores de linha, eu não vou contar com o goleiro. Prestem atenção a essa questão, hein, galera? Vamos lá. Agora vamos falar das características dos jogadores de linha. Os jogadores de linha são aqueles que podem utilizar membros inferiores, ou seja, pés e pernas, e a cabeça para tocar a bola. Sua quantidade varia de acordo com a modalidade. Então vamos lá, os jogadores de linha eles só podem utilizar as pernas e a cabeça para tocar a bola.
Agora, em cada modalidade do futebol, nós temos uma quantidade determinada de jogadores de linha. Por exemplo, no futebol de campo, nós temos 10 jogadores de linha. No futsal, nós temos 4 jogadores de linha. No futebol de areia, nós temos 5 jogadores de linha. Só que adiciona-se a esse número o goleiro, né? Se eu perguntar quantos são os jogadores em cada time. Vamos lá. Agora, quais são as características do goleiro? O goleiro é um jogador que, dentro de uma área definida, que fica próximo ao gol, pode utilizar qualquer parte do corpo para tocar a bola. Ou seja, o goleiro ele tem regras específicas. Ele não precisa obedecer às mesmas regras que os jogadores de linha quando ele está no seu espaço delimitado ali. Quando ele está na área do goleiro, ele tem que cumprir as regras de goleiro. Mas quando ele sai dessa área de goleiro, ele precisa obedecer às demais regras conforme os demais jogadores. De novo, se ele está na área do goleiro, ele vai cumprir as regras do goleiro. Se ele sai da área de goleiro, ele tem que cumprir as regras dos jogadores de linha. Foi? Vamos agora para a questão número 3. Descreva alguns cuidados ao jogar futebol. Galera, o futebol, quando ele é praticado de maneira irresponsável, ele pode gerar muitas lesões. Por isso, é necessário que haja um acompanhamento amplo, multidisciplinar, principalmente para fazer o fortalecimento de algumas áreas que ficam vulneráveis no futebol, para evitar que essas áreas estejam enfraquecidas e acabem se lesionando. Por isso, o principal cuidado ao praticar futebol é fazer o fortalecimento dos membros inferiores, da região da coluna e da musculatura abdominal. O principal cuidado ao jogar futebol é fazer o fortalecimento da musculatura. Qual musculatura? De membros inferiores. Mas somente de membros inferiores, professora? Não, também musculatura abdominal e a musculatura que envolve ali a coluna vertebral. É preciso também ter cuidado ao seu condicionamento cardiorrespiratório, porque o futebol ele vai exigir muito do seu coração e do seu pulmão. Por isso, é preciso que essas estruturas estejam em dia, é preciso que haja um check-up, é preciso que sejam feitos exames para poder verificar a situação que se encontram essas estruturas, para evitar que quando elas sejam submetidas a um esforço maior, que elas apresentem problemas e possam até mesmo levar os jogadores à morte. Por isso, é importante que essas estruturas estejam sendo acompanhadas por médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, toda uma equipe multidisciplinar. Certo? Esses são alguns cuidados que nós devemos tomar ao jogar futebol. Podemos também citar como cuidados o uso de equipamentos, luvas, caneleira, joelheira, entre outros que vão proteger as diversas regiões do meu corpo. Certo? Na questão número 4, nós temos aqui a pergunta sobre quais são os movimentos fundamentais do futebol. Vamos pensar agora em outra modalidade. Vamos pensar no voleibol. Quais seriam os movimentos fundamentais do voleibol? Saque, manchete, toque, certo? Vamos pensar no basquetebol. Arremesso, drible, passe. E se nós falarmos de futebol, como está aqui sendo dito na nossa questão, nós teremos o chute, o passe, a recepção de bola, o drible, a condução de bola e a cabeçada. Isso principalmente para os jogadores de linha. Agora, falando em goleiros, nós temos o arremesso, que vai colocar a bola em jogo, defesa alta, defesa baixa e as saídas de gol. São os principais movimentos, os movimentos fundamentais
em um jogo de futebol. Na questão número 5, está pedindo aqui para a gente citar quais são as principais capacidades do movimento necessárias para o futebol. Como eu falei no início da aula de hoje, capacidades do movimento são as características que o movimento apresenta. Um movimento pode ser mais rápido, outro movimento pode apresentar mais potência. Então, eu citei aqui algumas das capacidades que nós podemos destacar. Tempo de reação, que é o tempo decorrente entre o cérebro receber, processar e responder a um estímulo. Potência muscular, que é a capacidade do movimento caracterizada por ter velocidade e força em um mesmo movimento. Força muscular, que é a capacidade de produzir tensão com os músculos, ou seja, a capacidade de contrair ou ativar os músculos. Flexibilidade, que é a capacidade de produzir movimentos com grande amplitude articular. Velocidade, de um ponto a outro no menor tempo possível. Equilíbrio, manter uma postura estável, parado ou em movimento. Então, essas são algumas das capacidades do movimento que estão presentes no futebol. Nós podemos aí destacar muitos momentos, né? Por exemplo, no momento do ataque, eu tenho a velocidade. No momento da defesa, eu tenho o tempo de reação. E assim nós podemos citar muitos movimentos, muitas situações no futebol onde nós podemos destacar as capacidades desse movimento. Mas na nossa questão está pedindo somente para que nós citemos as capacidades do movimento. Vamos lá? Dando sequência aqui, vamos para a última questão. Descreva de forma resumida as características básicas das seguintes modalidades: futebol de campo, futsal, futebol de areia e as peladas. Vamos começar com o futebol de campo. No futebol de campo, o jogo acontece num gramado com dimensões específicas. Nós vimos nas nossas aulas quais são essas dimensões. Os jogadores de linha utilizam chuteiras de trava. Para quê? Para não acontecer de escorregar lá na grama. Utilizam também meias e caneleiras para minimizar os impactos. E os goleiros, eles vestem luvas e bermudas. E às vezes vestem também calças, além de também usar chuteiras com travas para garantir ali a melhor movimentação na grama. Agora, algumas características do futebol de areia. Para jogar nas areias, o melhor é jogar descalço e usar roupas leves. Os goleiros devem usar luvas e cotoveleiras. Agora, no futsal ou futebol de quadra, nesse jogo é recomendável usar tênis com solado liso, ou seja, não é recomendável usar a chuteira de trava. Os jogadores de linha devem usar caneleira e os goleiros cotoveleira e joelheira, além de luvas que não têm as pontas dos dedos. Agora as peladas, que são jogos de futebol mais alternativos, os jogos mais populares, que são realizados em diversos ambientes pelo mundo afora. Vamos lá, as peladas são jogos improvisados em diversos ambientes, como campos de várzea, terreno baldio, ruas, etc. No mundo todo, milhares de pessoas divertem-se com essa prática mais lúdica, ou seja, mais divertida do futebol, adaptando o jogo às circunstâncias. Ou seja, se eu tenho um campinho para jogar, vai ser no campinho. Se eu tenho 20 pessoas para jogar, eu posso botar 10 em cada lado e tudo bem. Se eu tenho uma bola de meia, uma bola de papel, uma bola de couro para jogar, é com essa bola mesmo que eu vou jogar. Se a bola for de futsal, tudo bem. Muitas vezes acontece até com a bola de vôlei, o que acaba com a bola de vôlei, né? Porque ela não foi feita para ser chutada. Mas em uma pelada, tudo bem. Isso é aceitável. Certo, galera? Vou encerrar aqui a aula de hoje. Vou deixar para vocês agora a atividade do Nave à Vela, que é uma atividade bem bacana. Vocês vão conseguir fazer rapidinho com materiais que provavelmente vocês têm em casa. Façam a atividade, registrem e cadastrem lá no site. Eu quero ver quais foram os materiais que vocês produziram.
Deixem a criatividade de vocês fluir, divirtam-se, fiquem com Deus e até semana que vem.